Muitas pessoas acreditam que se conseguirem uma nacionalidade de algum país do Caribe, um passaporte de algum paraíso fiscal, elas não vão mais precisar pagar impostos no Brasil. Quais são as vantagens que ter um passaporte do Caribe pode te trazer? Será que isso daí é uma verdade? Bom, como sempre, as coisas são mais complexas do que isso. E, na verdade, em muitos casos, essa segunda nacionalidade pode te trazer mais dores de cabeça do que vantagens. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender de forma internacional, sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de contas e de empresas no exterior, em paraísos fiscais ou não, blindagem patrimonial, planejamento sucessório, tributário, por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje eu pretendo esclarecer aquela que é uma das principais mal compreensões de todas as pessoas que começam a buscar levar um estilo de vida mais internacional, que é eventuais vantagens que ter uma nacionalidade de um país do Caribe podem te trazer nesse processo aí de vida mais global, de internacionalização. Porque quando você começa a pesquisar conteúdo sobre isso em inglês, você vai ver que muitos americanos estão pagando aí cerca de 100 mil dólares para comprar até uma segunda nacionalidade, aí sempre em países como Dominica, Antígua e Bermuda, Santa Lucia, enfim, ilhas do Caribe. Às vezes pagam até mais do que 150 mil dólares, como é o caso do investimento necessário para ter o passaporte de St. Kitts and Nevis, que é um dos principais destinos dos americanos. Eles estão dispostos a pagar toda essa grana. E como eles estão dispostos a pagar tanto por um passaporte de um país do Caribe, muitos brasileiros veem aquilo e pensam, caramba, isso deve ser algo muito vantajoso. Mas na realidade isso é algo que faz sentido para eles, que pagam impostos por serem americanos e vão pagar impostos sempre enquanto assim continuarem sendo. Ao passo que, para nós brasileiros, a questão é diferente. Você não paga impostos para o Brasil porque você é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro. E sim porque das duas uma, ou você reside no Brasil e não fez a sua saída fiscal, ou a sua fonte de renda é brasileira. Então se você tiver uma segunda nacionalidade, ou renunciar à brasileira e ficar com a nacionalidade apenas de outro país, de qualquer maneira, se você continuar morando no Brasil, se você continuar tendo fonte de renda brasileira, você vai continuar pagando impostos para o Brasil. Então é uma má compreensão acreditar que você ter um passaporte do Caribe é algo interessante para você pagar menos impostos. Na verdade, ter uma segunda nacionalidade, um outro passaporte, é algo vantajoso para você conseguir acessar outros lugares do planeta com mais facilidade. Sei lá, uma nacionalidade da Europa te permite morar lá, passar mais do que 3 meses sem precisar pedir autorização. Em alguns casos facilita para você entrar até mesmo nos Estados Unidos também. Mas em questão tributária não faz muita diferença. Na verdade, ter um segundo passaporte do Caribe pode te trazer até desvantagens. Isso porque o Brasil é um dos países que tem um dos passaportes mais fortes do mundo. Existe um ranking que mede isso anualmente. E na última divulgação, agora no dia 22 de julho de 2022, o Brasil está na 19ª posição, o que é um resultado muito bom. E o nosso passaporte é considerado assim forte por causa da sua facilidade para acessar diferentes países sem visto ou com procedimentos mais simplificados. O nosso passaporte é muito mais forte do que os passaportes desses países do Caribe que eu acabei de citar para vocês. E aí o problema é que se você adquirir uma nacionalidade desses países do Caribe, você corre o risco de perder a nacionalidade brasileira e acabar ficando com um passaporte que é mais fraco do que o nosso. Como assim, Guilherme? Ter uma nacionalidade de um país do Caribe pode fazer com que eu perca a brasileira. O que acontece é que a Constituição Federal, lá no seu artigo 12, parágrafo 4º, ela dispõe que, caso você adquira uma nacionalidade de outro país,
você perde a brasileira. Exceto naqueles casos que você adquiriu, na verdade, um reconhecimento de uma nacionalidade que você já tinha, por causa da sua ascendência ou descendência. Uma nacionalidade originária sendo reconhecida pela lei estrangeira. Sei lá na Itália eles falaram que você é um italiano, por exemplo. Aí é diferente. Ou ainda porque você foi obrigado a se naturalizar em algum país do qual você foi residir. Agora, quando você adquire por livre e espontânea vontade, porque comprou uma nacionalidade, porque passou mais de 5 anos no país e ganhou o direito de adquirir, aí você faz isso, aí, pela forma como está a Constituição, você corre o risco de perder a brasileira. É bem verdade que na prática, a maior parte das vezes, isso não acontece. Não acontece nada. Mas a lei está ali, a Constituição prevê isso, então o risco existe. E aí, se for para correr o risco de perder a nacionalidade brasileira, que seja para conseguir a nacionalidade de um país cujo passaporte é mais forte do que o do Brasil. Aí você perde a brasileira para ficar com uma de Neves, você às vezes acaba perdendo acesso a países que você tinha anteriormente. É algo que definitivamente não faz tanto sentido assim para brasileiros. Significa então que ter uma segunda nacionalidade é algo ruim? Não, longe disso. É algo excelente. É bom para que você consiga acessar outros países, oportunidades de negócios e de investimentos, facilita para você abrir conta no exterior, facilita para que você consiga uma maior privacidade, facilita para que você consiga estudar em outros países, vaga de empregos em outros lugares, enfim. Ter uma segunda nacionalidade é implementar a teoria das bandeiras, é se tornar uma pessoa mais antifrágil. O problema é que dependendo da maneira como você adquire, você corre o risco de perder a sua primeira, e aí você tem que avaliar e ponderar se isso é interessante realmente. Se fosse para ter um passaporte da Europa, de Portugal, por exemplo, da Itália, de Luxemburgo, aí, dependendo do caso, eu acho até que vale a pena você correr o risco de perder o brasileiro, porque você vai continuar com um passaporte forte, com um bom acesso ao mundo. Agora, melhor mesmo é buscar as maneiras de adquirir nas quais você não corra o risco de cair aí no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Conseguir por ascendência e descendência, por exemplo. Se for para adquirir por investimentos, porque comprou um passaporte, aí que seja um passaporte mais forte do que o desses países do Caribe. E se tem americanos que estão dispostos a pagar tanto em um passaporte de um outro país, você aí que teria o direito a ter uma nacionalidade italiana, uma nacionalidade portuguesa, por exemplo, está esperando o quê para adiantar isso daí? Enfim, espero que você tenha se ligado aí nos insights desse vídeo, que isso tenha lhe servido para alguma coisa. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.